nós desenvolvemos temas que vocês não acham nas literaturas cristãs. Nós vamos fundo na literatura bíblica por estudo, por experiência de uma antiga já instituição que nós tínhamos, que era uma escola bíblica, né, de pesquisa, lá em São Roque, né? Então aquilo começou já no interior, com o pastor Olavo, e a coisa foi crescendo, e continuamos esse estudo profundo da palavra. E isso vai mudar a sua vida, porque tende a mudar a visão da igreja atual. Porque se a igreja atual estiver certa, nem todos vão para o céu. Porque como é que pode tantas denominações se Deus é um só? Primeiro, já é um erro tantas religiões no mundo, mas dentro do cristianismo tantas divisões. Um crê de uma maneira, outro crê de outra maneira, um acha uma coisa, outro acha outra, né? Então os adventistas guardam o sábado, os batistas batizam por imersão, os presbiterianos por aspersão, um fala em línguas, outro não fala, um sapateia, outro não sapateia, um não corta a barba, o pirata usa barba, lá o pirata, terrível barba, e é crente. Então, vemos que, mas isso são detalhes, tem coisas superiores a essas, que dividem o cristianismo. Então nós percebemos uma falta de conhecimento da palavra. E o povo é destruído porque falta conhecimento. A igreja se divide porque não conhece a verdade. E o mundo sofre porque vê religiões despedaçadas, incoerentes. O mundo quer coerência para poder entrar na fé, para poder mergulhar no reino que é invisível, mas é real, o chamado reino de Deus. Que fale a palavra agora no nosso coração, em nome de Jesus. Hoje o assunto é esse, coerência espiritual, ou incoerência, porque deveria ser coerência, mas existe muita incoerência. Você abre a Bíblia, às vezes você fala, não, eu não quero pensar dessa forma, tem alguma coisa errada, não está batendo as coisas, mas sou eu que estou errado, Deus, me perdoa, e não vai fundo. Então a pessoa, opa, eu pensei que não fosse ter cafezinho nesse templo novo, mas esse irmão é muito abençoado, glória a Jesus. Mas então você vai ver hoje que tem certas coisas que não têm coerência, porque estão no lado errado. E o cristão, ele aprende errado. E a teologia tenta explicar uma coisa que está errada. Então nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Falar de coerência, queridos, é falar de conexão, é lógica entre ideias, certo? Então, se eu sou coerente, tem ligação lógica, racional, entre pensamento e atitude, entre ideia com outra ideia, com pensamento, entre juízo e execução de um juízo. Então, a coerência é harmonia, tem que haver lógica, certo? Isso é coerência. Deus é absoluto, é reto, é justo, é coerente, é santo, irrepreensível, imutável. Deus é eterno, Deus não muda. É o tema que eu usei em Hebreus capítulo 13, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Jesus não muda, não existe mudança, nem sombra de variação como está lá em Tiago capítulo 1, nosso Deus não muda, nem na sombra dele a mudança, está lá em Tiago capítulo 1, abra lá, texto interessante que me veio na mente agora, nem tinha pensado nele, veio agora na minha mente, pelo Espírito. Diga glória a Jesus. Tem gente assistindo aí, eu estou assistindo novela, tá, que bom. Não, porque a novela hoje ganha da igreja, infelizmente, não é? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 17, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É o Pai de Jesus. Esse é o nosso Deus, o Pai de Jesus. Em quem não há mudança, e nem o que? Sombra, nem milésimos,
nem nada, não há variação. Deus é coerente, o Pai de Jesus é coerente, por isso que ele é um com o Pai. Jesus falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus mostra-nos o Pai, o que nos importa, está lá em João 14. Os discípulos queriam conhecer Deus. Jesus falou assim: estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que em Hebreus capítulo 1 diz que Jesus, ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. O que o Pai pensa, o Filho pensa. O que o Pai quer, o Filho quer. O que o Pai ama, o Filho ama. O que o Pai perdoa, o Filho perdoa. Coerência. Esse é o nosso Jesus. Ele é coerente. Totalmente coerente. Então, nós vamos estudar sobre a incoerência que vemos em algumas passagens bíblicas. Não do Novo, mas do Velho Testamento. Então nós vamos entender hoje como está lá. Primeiro, em Deuteronômio capítulo 32, abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Que bom que vocês estão aqui. 32, verso 3. Aqui falando sobre Jeová, o Deus de Israel. Quem é Jeová, pastor Lenilton? O Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Homem de guerra é Jeová. É homem de guerra. Tem até aquela música. Seu nome é temido na terra, não é isso? Deuteronômio 32, verso 3. Porque apregoarei o nome de Jeová, que é o Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Mas eu pesquisando, porque eu gosto de polêmica, por ser cientista, gosto de lógica e coerência. Médico tem que ser coerente. Os sintomas têm que ser coerentes com a enfermidade, e assim vai. E chega uma pessoa para você e fala assim: estou com uma dor de cabeça, meu nariz está escorrendo, estou espirrando, dói aqui a face, estou com febre, dor no peito, tosse, estou coçando a garganta. O que essa pessoa tem? Gripe, resfriado. Vocês são bons. Vocês são bons, percebe? Então, coerência. Aí eu li aqui que a justiça de Jeová é absoluta, mas aí eu fui ver então algumas coisas interessantes que eu separei. Por exemplo, na lei de Jeová, Deuteronômio capítulo 24, abra lá, verso 16, diz que os pais não passam a maldição para os filhos. Quer dizer, o pai, quando peca, o filho não vai pagar por isso. O filho não vai morrer por causa do pai. E o pai não vai morrer por causa do filho. Está aqui, vamos ler, Deuteronômio 24, 16. Os pais não morrerão pelos filhos, e nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. É o que Jeová diz em Deuteronômio 24, 16. Aí, olhando as passagens, eu descobri em Isaías, capítulo 14, abra lá, o seguinte, o mesmo Jeová falando, verso 21, preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e enchem o mundo de cidades. Aí Jeová fala, verso 22, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho, e o neto, diz o Senhor. Então não é só para matar o filho, mata o neto também. Como você vai aprendendo depois de tanto tempo, não? Então, a incoerência. Aí eu lembrei de Davi, que pecou. O que aconteceu quando ele pecou? Davi adulterou. 2 Samuel capítulo 11, Davi estava lá no terraço, meio-dia, levantou tarde, já é um mal. Levou meio-dia, hora de guerreiro levantar. Levantou, foi na janela, no terraço real do palácio,
e viu lá o vizinho, a moça tomando banho. Naquela época não tinha ducha Corona. A moça estava se banhando com um baldinho, tadinho, da época, né, lá na água do poço, não é? A Betseba, mulher de Urias, tomando banho, lógico, pelada, nua. E Davi olhou e falou: opa, manda vir essa moça até aqui, e adulterou. Aí, desesperado, a moça engravidou, mandou o marido voltar de viagem e falou: deita com sua mulher. O homem era tão fiel, falou: não vou deitar com a minha mulher. Aí ele falou: dá vinho para ele que ele deita. O homem se encheu de vinho, não foi para casa, ficou na porta, falou: eu sou fiel ao meu rei, vou ficar aqui na porta porque eu estou em guerra pelo Israel. E ficou ali. Urias era melhor do que Davi. Urias era mais fiel que Davi. Não caiu, falou: não vou cair com a minha mulher, vou ficar aqui porque nós estamos em guerra. E o rei com a mulher do outro. Aí Davi falou: bom, já que não tem jeito, a mulher engravidou, eu vou dar uma carta na mão dele, vou mandar que ele leve lá para Joabe, lá para o meu capitão, para o general, e ele vai pôr o Urias na frente da batalha, no mais cerrado da guerra, para ele morrer na infantaria. E assim foi, puseram Urias lá na frente da batalha, ele morreu pela espada de Amon. Morreu o Urias. Morreu o marido, ele pegou, mandou a mulher vir ficar com ele lá, né? Mas o que aconteceu? Aí Natã, o profeta, falou: escuta, Davi, o rapaz tinha só uma ovelhinha, criava aquela ovelhinha, era a única coisa que ele tinha, e tinha outro que tinha muitas ovelhas, muitas vaquinhas, muito gado, mas foi fazer uma festa, em vez de pegar do seu, foi pegar a única ovelhinha que o outro tinha, do pobrezinho. O que você acha? Aí o Davi falou: este homem é digno de morte. Aí o Natã falou: você é este homem, Davi. Você é este homem que pegou a ovelhinha daquela mulher, daquele homem, e ainda mandou matá-lo. Aí Davi falou: pequei. Ai, acabou, não tem mais jeito. Aí, mas na hora ele falou: tá bom, mas Jeová já transpassou o seu pecado. Mas, transpassou nada, nunca mais vai se apartar a espada da tua casa. Perdeu toda a família, destruição de tudo. O filho pegou a irmã, o irmão matou outro irmão, o irmão quis matar o pai mandou matar. Olha, terrível, ele fugiu. A vida de Davi virou um inferno. E o pior é que o pecado de Davi pegou aonde? Na criança. Jeová matou a criança. 2 Samuel, capítulo 12. Abra lá, você que me assiste. Diga glória a Jesus. Nem Gil Gomes tem histórias tão fantásticas como a minha. Lembra do Gil Gomes da minha época? Morreu, né? Parece que o Gil Gomes morreu, né? Também tudo passa nessa vida. 2 Samuel 12, verso 14. Olha aqui, ó. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, Jeová falando, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu. Quem feriu a criança? O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado. Então veio todo mundo, ele não comeu, mas no final a criança morreu, porque o Senhor a feriu. Jeová não poupou a criança, por causa do pecado de Davi, incoerência bíblica, porque em Deuteronômio 24, ele falou: o filho não pagará pelo pecado do pai. Então a pessoa lê isso e fala assim: que Deus é este? Forte. E aí, Batista? Minha origem é Batista. Mas eu também sou daqui. Mas eu era lá atrás do Batista, no passado, 30 anos atrás. Então, queridos, incoerência. Eu vou mais longe. As escrituras dizem o seguinte, em Salmo 103, abra lá, Vilma. Não casou ainda? Quem é que vai fazer o casamento? Eu faço questão, já sei até a palavra. Vamos lá. Salmo 103. Vai ser o casamento na graça. Ó, Salmo 103.
Verso 2: bendize a minha alma ao Senhor. Aqui o Senhor é Jeová. Nós temos que entender que no Velho Testamento, infelizmente, os tradutores cometeram um erro. Senhor pode ser Adonai, Senhor pode ser Jeová. Jeová é um, Adonai é outro. Mas a teologia não fala isso. Mas a gente sabe que não é a mesma. Aí que está o problema. Mas aqui é Jeová. Então, bendize a minha alma ao Jeová e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aí verso 3: e ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então a Bíblia fala que Jeová perdoa todos e tudo, certo? É o que está escrito aqui. Mas não perdoa Davi, que eu vi. E vai mais longe. Jeremias diz que Jeová, quando está cheio de fúria, olha o que ele diz, Jeremias 13, abra lá. Nossa, abri em cima, que espiritual. Olha que abri assim já deu. Jeremias 13, verso 13. Verso 12, vai. Pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel. Quando fala de Deus de Israel, é Jeová. Olha aqui, ó. Todo odre se encherá de vinho e dir-te-ão, não sabemos nós muito bem do que de odre se encherá de vinho. Mas tu lhe dizes-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes, e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém, e fá-los-eis em pedaços, um contra os outros. Jeová falando. E juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor, não perdoarei. Ué, ô Cleus, olha o que Deus fala aqui, eu não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbais, porque o Senhor falou. Não vai perdoar. Jeová e Adonai. Não, que Jeová. Adonai é o Espírito de Cristo no Velho Testamento, é outro. Disse o Senhor ao meu Senhor, Davi falando lá no Salmo 110, disse o Senhor, disse Jeová ao meu Adonai, fica do meu lado, assenta de minha direita. Agora começa a entender as coisas, muda tudo, olha aqui, outro texto, Ezequiel 8, vamos lá. Ah, mas pastor, prega outra coisa, vou chegar lá, daqui a pouco eu vou chegar lá no bom, vou chegar no bom daqui a pouco. Ezequiel capítulo 8, verso 17, então me disse, viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, disse Jeová, né? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Verso 18, pelo que também eu procederei com furor. Jeová procede com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Mas não fala que é misericordioso? Como é que fica? Estou provocando vocês. Bom, né? Interessante. E vou mais longe, Ezequiel mesmo, capítulo 5. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová. Lê na sua Bíblia, por favor, aí. Lê na sua Bíblia. Tem gente que se ofende quando fala de Jeová. Estou lendo a Bíblia, poxa. Estou lendo a Bíblia. São tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com as suas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá da peste. Olha só, peste vem de Jeová. E eu pensei que era o diabo, hein? É o Jeová que manda a peste. E se consumirá a fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Quem é esse que falou? Senhor Jeová. Furioso, nervoso. Jeová é muito nervoso, fala baixo. Verdade? Salmo 5, abra lá. Olha aqui, ó. Nervosismo puro. Eu me achava nervoso. Olha aqui. Desculpa, Salmo 7, verso 11. Olha essa aqui, Serginho. Sei que você não gosta que eu fale isso, porque agora você está no alto comando, mas o que eu posso fazer?
Meu parâmetro é o pastor Eduardo, ele está gostando, eu vou pregar. Salmo 7:11, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Jeová fica nervoso todos os dias, está escrito na Bíblia. Ou eu creio ou não creio. Então, o Velho Testamento foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi por Cristo. O problema é que o cristão não lê a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, abra lá. Abra lá, Rodrigo. Você é o nosso convidado especial hoje. Tem que dar atenção para ele, senão ele não volta mais. A grande parte já não volta. Imagina se não dá atenção. Que nem o pirata. Eu dei atenção e ficou. Atracou o barco aí fora, não sai mais daqui. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Mas os sentidos daqueles que não creem, inclusive os crentes, os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus entendeu que tudo isso estava errado, por isso que ele veio para salvar os que Jeová queria matar e destruir. Fala, Adriano. Lógico. Esse é o problema. Jeová é o Deus de toda a carne. Toda a criação está na mão dele. Toda a criação humana está na mão dele. Só tem uma maneira de escapar. Como? Nascendo de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então a maneira de fugir de toda essa carga do Velho Testamento, batismo, santidade no Senhor Jesus, entrando em Cristo a libertação. Do que? Do jugo da carne de Jeová, que Jeová é o Deus de toda a carne. Jeremias 32, 27, abra lá. Pastor, o senhor tem coragem de pregar isso? E como tenho? Eu adoro uma briga. Ninguém me paga nada, não me paga um almoço para mim. Só pago para o Jairinho, pago para o Serginho. Estou brincando, irmãos, eu não peço nada disso para ninguém. Vamos lá no Jeremias 32, verso 27. Eis que eu sou o Senhor Jeová, o Deus de toda a carne. Está escrito na sua Bíblia, Deus da carne. Quem criou o mundo? Jeová. Quem criou a carne? Quem está na carne? Quem dirige a carne? Jeová. As pessoas, os animais? Jeová. Prova isso, pastor. Salmo 24:1, lê lá. Eu preciso mostrar que vocês vão me chamar de herege. Vitória. E seu namoradinho, campeão de futebol. Glória a Deus por isso. É bom ir para frente, que essa menina, ela é exigente. Não vai dar pouca coisa para ela não, que você já viu. Salmo 24. De Jeová, que é o do Senhor, é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Claro na Bíblia, não? Falou, a gente mostra na hora. Vamos continuar a nossa peregrinação. Olha só cada uma. Deuteronômio 29, 20. Fala, irmão. Pode falar. Essa parte que fala que foi por Cristo abolido, só para... Sim. Tem uma parte que Jesus fala, né? Não penses que eu vim destruir a lei. Eu vim cumpri-la. Por que ele veio cumpri-la? Por que ele veio cumprir a lei? Para que nós não precisássemos cumpri-la. Por que Jesus tinha que cumprir a lei? Porque aí que está. A lei foi dada por Jeová e dada através dos anjos no Monte Sinai para Moisés. Aí enquadrou o homem, que até vir a lei, o pecado não era claro, o que era certo, o que era errado. Veio a lei para que a ofensa ficasse clara. Então a lei oficializou a morte, porque a lei leva à morte, porque é impossível ao homem seguir a lei. Por isso que não há nenhum justo. Justo é aquele que segue literalmente, cumpre totalmente. Não existe nenhum justo sequer. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, Salomão, sabendo disso, falou: não há um justo sequer sobre a terra. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Eclesiastes 7, 20, Salmo 14, verso 3, Romanos 3, 10, tudo fala a mesma coisa. Não há justo sobre a terra. Mas houve um que tinha que vencer a lei. Houve um que tinha que vir e cumprir a lei de Jeová. Para quê? Porque cumprindo a lei, ele provou que a lei é injusta. Por quê? Ele foi crucificado. A lei, mesmo sendo cumprida por Jesus,
não o poupou da morte. Então ele provou que a lei, apesar de parecer justa, ela é injusta, porque ele matou um, a lei matou um justo. A lei crucificou o justo. Mas o diabo não sabia, porque o diabo recebeu de Jeová o mundo. Sabiam disso? E a sua glória. Pastor, é muita heresia para minha cabeça. Eu fiz teologia, não admito isso. Então leia em Lucas capítulo 5. Agora. Pastor, meu Deus, eu me divirto tanto aqui, vocês nem imaginam. Como eu durmo bem na terça-feira. Lucas 4, eu falei Lucas 5, Lucas 4, 5. Vou até tomar um cafezinho aqui do meu irmão. Quando eu era do mundo, eu me divertia fazendo operação nas pessoas. Morria, não morria, tudo bem. Agora não, agora sou de Jesus, eu oro, a pessoa é curada. E me divirto aqui confrontando os crentes. Ó, Lucas 4, 5. E o diabo, olha essa aqui, Rodrigo. E o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe no momento do tempo todos os reinos do mundo. Então o diabo levou Jesus assim num plano superior, como se fosse num satélite. Mostrou a terra lá de cima. E o diabo falou: olha aqui, Jesus, olha aqui, tudo isso, a Babilônia, olha o Egito, olha os tecidos egípcios, olha que maravilha, as muralhas, olha as pirâmides. Então, vamos ter uma visão futura. Olha a NASA, olha tudo, olha os shopping centers, olha os automóveis futuros, olha o mundo, a sua glória. Aí o diabo falou para Jesus, verso 6, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, quer dizer, a glória do mundo, porque a mim me foi entregue. Então o diabo falou para Jesus: a mim foi entregue o mundo, e dou a quem quero. Mas como foi entregue? Que era de outro. E de quem era? Salmo 24, 1, Salmo 89, 11, fala a mesma coisa, que de Jeová é o mundo. Passou para o diabo. Que coisa, hein? Está escrito aqui, o diabo falou: é meu o mundo. E a Bíblia fala: se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim, em João capítulo 16. Fantástico. Já o príncipe desse mundo é julgado. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o Pai não é deste mundo. Mas a Bíblia fala que Jeová é deste mundo. Incoerência bíblica. O Pai não é deste mundo, Jeová é deste mundo. Jeová promete bens materiais, porque é deste mundo. Então você vai nas igrejas hoje evangélicas, é bem material, é bem material. Vem que você vai ter bênção, vem que você vai ter carro, vem que você vai ter muitas firmas, vem que você vai ter muitos celulares, e vai te dar mulher nova até. Tudo de bom. Mas lá em cima que é meu negócio é lá em cima. Jesus falou assim: não ajunteis tesouros na terra, ajuntais tesouros no céu. Lá em João, o Pilatos falou: escuta, por que você está nessa? Você não se diz rei dos judeus? Aí Jesus falou: se meu reino fosse deste mundo, eu pediria agora que 11 legiões de anjos viessem aqui, arrebentaria com tudo. Mas meu reino não é deste mundo. Nosso negócio não é aqui. Aprenda isso, cristão. Se você olhar só o Velho Testamento, você não vê céu ali. Onde está a promessa do reino de Deus no Velho Testamento? Me mostre. Só tem uma passagem que fala de fé, e tem 440 que fala de ira e fúria de Jeová. E os crentes usam nas pregações 90% delas o Velho Testamento. Qualquer igreja, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Batistas, Presbiterianas, todas usam, se fundamentam muitas vezes no Velho Testamento. Está errado não, eu estou usando o Velho para valorizar, para exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu, nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Fala, irmão querido, como é seu nome mesmo? Como? Judas. Eu estou vendo que você está comendo essa palavra. Fala, irmão. Isso mesmo. Jesus amou. Por quê? Jesus viu que Jeová destruiu o que ele mesmo criou.
Vou provar para você agora. Quer um exemplo? Oséias, capítulo 11. Abra lá. Jeová disse assim para Israel: você é meu filhinho amado. Abra lá. Oséias 11. Olha só. Muito forte isso que eu vou ler para vocês. Muito forte. Difícil de entender. A grande parte não entende na primeira. Quando Israel era menino, verso 1. Quando Israel era menino, diz Jeová, eu o amei. Jeová falando. E do Egito chamei a meu filho. Então para Jeová, Israel era o filho. Tá? Deuteronômio 14, verso 1. Vou chegar lá. Eu vou chegar na sua resposta. Não perca a visão. Não deixe de prestar atenção. Deuteronômio 14, verso 1. Jeová destruiu Israel, irmãos. Jeová destruiu o povo de Israel. Destruiu. Verso 1, Deuteronômio 1. Filhos sois do Senhor. Jeová falando para Israel. Vosso Deus, não vos dareis golpes, nem porei calva entre vossos olhos, por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor, verso 2, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo, o seu próprio povo, ou o seu povo próprio. Então Jeová escolheu quem? Israel. Quem é Jeová? O Deus de Israel. Aí os outros povos, Deuteronômio, capítulo 7, abra lá, Vilma, nossa ex-adventista do sétimo dia. Depois dessa palavra, se você não se converter, Vilma, meu Deus do céu, nem batizando, hein? Olha lá, Deuteronômio 7, verso 1. Quando o Senhor teu Deus, que é Israel, que é o Deus de Israel, te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti. Quais nações? Os heteus, girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Então para Jeová tirou Israel, todo mundo tinha que morrer. Não havia amor no Velho Testamento. Percebeu aqui? Ó? Não havia misericórdia. Olha aqui. Não farás com elas conserto, nem dela terás piedade delas, nem te aparenterás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem outros deuses, né? E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Então, o que era para fazer? Invadir uma terra, mata todo mundo. Mata todo mundo. Só vai prevalecer quem é de Israel. Esse é o Velho Testamento. Mas Israel é ser humano. Pisa na bola que nem criança. Você fala para o seu filho, filho, vai estudar. Você vai depois de uma hora lá, ele está fazendo o quê? Brincando. Aí você vai fazer o quê? Vai acabar com ele? Vai arrebentar ele? Não. Fala, filhinho, papai quer que você estude. E você vai com amor educar. É assim que se faz. Mas com Jeová não. Jeová, quando ele se irritava, Oséias, capítulo 13, eu sei que vocês, que são tradicionais, é difícil entender. Mas eu estou aqui para explicar, porque se eu não pregar, vocês continuarão exaltando quem não leva ao Pai. Porque o Pai está fora disso. Se o Pai manda matar todo mundo, como vocês estão lendo aqui, é uma incoerência com o Novo Testamento. O Pai é amor, 1 João 4, 20. Deus é amor. Agora mata todo mundo no Velho Testamento, depois fica bonzinho com Jesus. Vamos ler lá Oséias, primeiro, vamos lá. Oséias, capítulo 13, abra lá. Vamos voltar lá para Oséias. Nossa, quanta briga. Olha aqui, ó. Verso 7, mudou, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 6, depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, porque comeram. A nação de Israel era assim, na hora que recebia o que era bom, esquecia de Deus, lógico. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Verso 7, serei, pois, para eles como leão, disse Jeová, como leopardo, espiarei no caminho, como urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão, e as feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. E Jeová não perdoou. Jeremias capítulo 2, abra lá. Abra lá.
Não tem conversa. Jeová não volta atrás. Abra lá. Olha aí, ó. Jeremias, capítulo 2. Lamentações, desculpa. Lamentações de Jeremias, capítulo 2. Mas pastor, mas Deus é Deus? É Deus. Mas não é o pai de Jesus, Jeová? Se for, é incoerência espiritual. Não bate. Não bate. Mesma coisa que eu pego um japonesinho, filho de japoneses. 2 japoneses. Cadê o Ricardo? Está ali. O Ricardo japonês com a esposa que é japonesa. De repente nasce um moreninho, de olhos verdes, bem, o olho amendoado, nada de japonês. Eu olho e vou falar, não bate. Não bate. Quando eu leio no Velho Testamento e olho para Jesus, eu falo o quê? Não bate. Lamentações. Mas o religioso não aceita, como os fariseus não aceitaram. Por isso que crucificaram Jesus. Aleluia. Quando Jesus falou assim, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ele mudou a lei. Os fariseus não aceitaram, como hoje os crentes tradicionais não aceitam o que eu estou pregando. Estamos vivendo agora a segunda reforma da igreja. A primeira foi há 500 anos atrás. Agora a última reforma é essa, para pôr a igreja em dia, para poder subir. Arranca o que não presta da igreja, o ódio, a fúria, a ira, a vingança vem de Jeová e não vem do Cristo. Desculpa, cristãos, desculpa. Lamentações, capítulo 2, verso 1. Lamentações 2, verso 1. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Derrubou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou dos cabelos de seus pés no dia da sua ira. Mudou, aquele amor todo por Israel acabou. Olha aqui, irmã. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e as abateu até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes, cortou no furor da sua ira. Você só lê isso no Velho Testamento, é fúria, ira, fúria, ira, fúria, ira. Se acendeu no furor e na ira. Não tem outra conversa no Velho Testamento. Não se lê sobre amor, não se lê sobre fé, não se fala de céu, não se fala de ressurreição, não se fala nem nada de que tem no novo. Me mostra outra coisa aqui e eu me converto a vocês. Fala, irmão. Para quê? Êxodo 20, isso é fácil, eu vou chegar lá. Isso é fácil, irmão. Depois te fala isso aí. Verso 4, isso é fácil. Mostrar que Jeová, Deus das trevas, é fácil. Só que Jesus é da luz. E em 1 João capítulo 1 fala assim: Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Só que Jeová morava nas trevas. Êxodo capítulo 20, Salmo 74. Tem vários, vou dar daqui a pouco. Armou Jeová o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e matou tudo que era formoso à vista. Irmã, leia isso, Sara. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Cadê o amor de Jesus? Se o pai e o filho são um, que amor é esse? Que só destrói, destrói, destrói. Não há cura, não há nada. Acabou. Verso 5, tornou-se-lhe o Senhor como inimigo, devorou Israel, verso 5, devorou todos os seus palácios, destruiu suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Nada a ver com o Pai, nada a ver com Jesus, que é só amor, perdão, alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14, 17. Outro Espírito, meu irmão. O Espírito do Velho Testamento era camarada chegou lá, Elias, o rei quer falar com você. Com 50 homens, Elias falou assim: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma agora. Sem motivo nenhum, matou 51 homens, 51 pais de família. Aí no Novo Testamento, em Lucas capítulo, abra lá, em Lucas capítulo 9, abra lá, irmão, abra lá, vamos lá, olha aqui, Lucas 9, aconteceu o seguinte, em Lucas capítulo 9, Jesus indo para Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. Não quiseram receber Jesus, né? Aqui no verso 51 em diante, os samaritanos não receberam Jesus. Aí
o João e Tiago ficaram loucos da vida, nervosos de noite, pé sujo, querendo tomar um banhinho, comer uma sopinha, comer um pãozinho quente. Aí João falou assim: Senhor, eles não querem nos receber, quer que ordenemos que desça fogo do céu como Elias fez? Aí Jesus falou assim: não sabeis que espírito sois. É outro espírito, meu amigo. Aquele espírito de Elias não é o espírito de amor, que quem tem amor não mata 51, nem 52, nem 102 homens como ele matou. O Filho do Homem veio para salvar e não para destruir. Fala, irmão querido. Nada de bom. Não é isso que não tem nada de bom. Tem a fé dos heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó, José. Como é que você me explica o tabernáculo e as peças e o sacrifício? Tudo isso aí é coisa do Velho Testamento. Foi cancelado na cruz. Ali não representava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Nós achamos isso. E realmente é verdade, porque já que Jeová instituiu o sacrifício no Velho Testamento, Cristo se fez sacrifício para desligar-nos do velho e começar uma nova aliança. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes, cada animal, irmão, era degolado, sacrificado por cada pecado. Eu vou ler para vocês, que eu não estou tempo. Fala, irmão. Antigamente, Fala, irmão. Testamento, mas hoje a igreja basicamente tem todo esse processo contínuo. Então, primeiro o altar do holocausto, aí depois vem o pecador encontra com Cristo no altar do holocausto, depois vem a purificação na pia, que o sacerdote lavava a mão. Isso. Tá. Só que tudo isso foi cancelado. Eu vou ler para você agora, se você quiser. Eu leio para você agora que toda essa passagem, a igreja, meu irmão querido, são figuras, mas a Bíblia fala, irmão, sabe o que acontece? O espírito de Jeová de ódio não justifica eu cumprir o que era obrigatório nos seus detalhes. Veja bem, o espírito de Jeová, a Bíblia fala que é um espírito de ódio. Acabei de ler, é ira. O quê? Não esquece, esses elementos foram cancelados. Não precisa disso. A igreja moderna, a igreja de Atos, a irmão não tinha nem templo, era feita nos catacumbas, era feito nas casas. A igreja de Atos 2 era partir o pão nos lares. Não tem esse negócio de festa dos tabernáculos. Tudo isso aí é volta ao Velho Testamento, que não pertence a Jesus. As igrejas que fazem isso, posso confessar uma coisa, não estão agradando a Deus. Posso mostrar para você na Bíblia. Antigamente não tinha ceia lá Não, aquilo lá é outra coisa. A mesa que punha lá do sacerdote, hoje Irmão, eu vou ler uma coisa para o irmão. Gálatas capítulo 5, abra lá, irmão. Irmão, olha, irmão, eu li a semana passada, ele não veio outra semana, como eu li tudo isso aí. Irmão, quando a pessoa quer defender Jeová, querido, é que nem uma pessoa que é do PT, não adianta com discussão. Não dá conversa, não tem conversa, não tem negociação. Olha aqui, ó, olha aqui, irmão, olha aqui, ó. Olha aqui, deixa eu ler para você, eu vou ler para você. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que servidão? É isso, é sacrifício, é holocausto. Aprenda isso, aprenda aquela parte da pia. Irmão, eu antes de entender isso aqui, eu tenho 34 anos de convertido, eu conheci de cor o Santo dos Santos, todos os levíticos de cor. Irmão, aquilo lá de nenhum proveito tem hoje. Olha aqui, ó. Eis que eu, Paulo, vos digo, verso 2, que se deixar de circuncidar, isso aqui também faz parte, então se circuncida. Porque se você quer fazer tudo, faz a circuncisão também. Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, tudo aquilo do Velho Testamento, irmão, eu sei que o que o irmão quer dizer, é uma figura, mas você não precisa recorrer a isso. Você basta entender que o batismo, então, se a pia é o batismo, eu quero aprender o batismo, eu não... Irmão, a palavra de Deus que
Então, você pode usar essas figuras, mas o que eu quero dizer, irmão, que uma pessoa do mundo, vamos pensar nos que não são de Jesus, porque o crente já está salvo. Jesus não veio para o crente, ele veio para o mundano, para o homossexual, ele veio para o bandido, ele veio para o desviado, ele veio para os perdidos que estão aí fora. Se eu começar a pôr o jugo, falar, olha, vem aprender os holocaustos, na hora que a pessoa lê o Velho Testamento, ele sai correndo. Ele sai correndo na hora que ele lê um Deus de fúria. Meu irmão, eu estou lendo um Deus contraditório. Eu estou lendo para você. Por exemplo, você sabia que para Jeová todo sexo é imundo? Abre em Levíticos capítulo 15. Abra lá, irmãos. Abra lá. Mais uma incoerência. O irmão está indignado em saber que Jeová não é o pai de Jesus. Ninguém falou isso para você. E não vão falar. E vão falar contra mim, mas se me provarem que Jeová é o pai de Jesus, eu rasgo meu diploma de médico. Eu largo 37 para 38 anos de medicina, se vocês me provarem que Jeová é o pai de Jesus. Agora, ouça a minha pregação, vê se não tem lógica no que eu estou falando. Olha aqui em Levíticos, capítulo 5, o que Jeová determinava sobre o sexo. Olha aqui, ó. Verso 2. Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes, atenção Sara, olha só que forte essa, é bom tirar as crianças da sala. Levíticos 15, é bom tirar as crianças da sala. A Vitória já tem mais de 18 anos? Não, vou falar sobre sexo agora, é forte, que Jeová fala sobre sexo. Levíticos 15 eu falei, verso 2, falai aos filhos de Israel e dizei-lhes, qualquer homem que tiver fluxo de sua carne, fluxo aqui é o orgasmo, é o fluxo sexual, será imundo por causa do seu fluxo. Então o homem já era imundo por natureza. Olha aqui, ó. Esta pois será a sua imundície por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é sua imundície. Quer dizer, se tiver o fluxo ou não tiver, é imundo. Incoerência, mas tudo bem. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda. Mas e a pessoa casada? É considerada imunda. Por quê? Porque tem fluxo. Está escrito aqui na Bíblia. Aqui, ó. E toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar na sua cama, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Tudo bem. Verso 16. Também, Levíticos 15, 16. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Então, para Jeová, o ato sexual é imundo. Olha aqui, ó. Também toda veste e toda pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundos até a tarde. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão ambos imundos até a tarde. Toda mulher, quando tiver fluxo, aqui é menstruação, porque mulher não tem outro tipo de fluxo a não ser a menstruação. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo que sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. Quer dizer, mesmo a mulher menstruada deitou na cama, ela é imunda, olha só. Para Jeová, a menstruação é imundícia. Uma coisa normal da mulher. Natureza. É natureza, os animais menstruam, tudo é normal. Pastor, mas Deus disse que é imundo, tá bom. Vamos continuar. E tudo aquilo que sobre se deitar será imundo, verso 20. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará com água, será imundo. E qualquer que tocar na coisa sobre o que ela estiver sentada será imundo. Enfim, tudo é imundície. E verso 24. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundície estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre ele será imunda. E assim vai. Verso 28. Agora olha que forte essa aqui, ó. Porém, quando for limpa do seu fluxo, na hora que acabar a menstruação, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Então, depois que acabou de menstruar, mais 7 dias para ficar limpa. Quer dizer, se a mulher tem problema de polimenorragia por mioma, está lascada. Se ela sangra direto, está lascada. É imunda direta. Não tem perdão. Ah, mas é Velho Testamento, não interessa. São seres humanos ou não? Porque na hora que eu leio isso, eu como médico fico escandalizado. E eu acredito que as pessoas aí fora também. E ao 8º dia olha a pessoa, e olha só que fria, para se santificar. Verso 29. E ao 8º dia tomará 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, e os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação. E então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado. Que pecado?
o ter menstruado é considerado pecado. O ter menstruado é considerado pecado no Velho Testamento. Irmãos, incoerência. E o outro animal será para o holocausto. Então toda mulher que menstruava, depois de 7 dias, conta mais 7, tinha que fazer o quê? Pegar 2 pombinhas e fazer o quê? Degolar as pombinhas. Uma por causa da menstruação, passará o pecado, outra para sacrificar para o holocausto, para satisfazer Jeová. É muita mortandade de animal. Se houvesse Ibama, seria um problema, que é mortandade direta. Então tá aí, ó. Vamos ler aqui, ó. Levíticos capítulo 12. É pior. Fala. Milton Pinheiro está perguntando sobre, mesmo Jeová sendo furioso, os profetas como Isaías profetizaram a vinda de Cristo, utilizando novas Isso, porque o Pai, aí que está o mistério. O Pai estava oculto no Velho Testamento e usava os profetas. O Pai estava oculto no Velho Testamento. Davi tinha um coração segundo Deus, duplo. Ele tinha o coração de Jeová porque ele era guerreiro, mas ele era amoroso segundo Adonai. Ah, agora você está entendendo. O Pai estava oculto. Ah, lógico. Nem tudo que fala lá no Velho Testamento é Jeová. O Pai estava no Velho. Tem que discernir o que é o Pai e o que não é o Pai. O problema é que os crentes, como o irmãozinho falou, tudo é o Pai. Está errado. Atribuir ao Pai a mortandade absoluta. Sansão ficou nervoso, pegou uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Mas peraí. Não, mas tudo bem, pastor, estava em guerra, tá bom, estava em guerra. Mas peraí, a Bíblia fala que o Espírito de Deus o tomou. Então não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é amor, é outro Espírito. Porque o Espírito de Deus é uma coisa, o Espírito Santo é outra. Mas por quê? Ué, só em Apocalipse fala que Deus tem 7 Espíritos, 7 Espíritos de Deus. Então existem vários Espíritos. Entenderam? Vamos continuar, peraí. Levíticos 12, olha só essa aqui. É forte, não, é forte. Eu gosto da coisa profunda, irmão querido, e adoro discussão. Adoro esse Milton do Rio de Janeiro, que ele faz umas perguntas legais. Gosto disso. Vamos continuar. Levíticos 12. Eu estudei 34 anos para chegar aqui agora. Estamos em 2019, quase no fim do mundo. Não vejo a hora. Mas antes do fim, vocês têm que saber que existe um mistério na Bíblia, que é o seguinte: Jeová e a sua fúria não são o Pai de Jesus. Não é o Pai de Jesus. Não é o Pai de Jesus. Não é. Por isso que ele falou assim: Elohim, Elohim, por que me desamparaste? Porque na hora que Jesus foi para a cruz, os anjos largaram Jesus. Aí ele fala: Pai, outra conversa, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Agora sim. Porque o Pai falou: vem, filho, você já pagou agora o preço, não para mim, porque se fosse eu, você não sofreria. Se o Pai de Jesus fosse Jeová, ele não sofreria, porque é no mesmo espírito. Mas como ele tinha que pagar o preço para a carne, ele pagou para os anjos e se tornou superior aos anjos. Agora vocês entenderam por que Jesus morreu? Agora tem lógica, meu irmão. Irmão, você pensa que o diabo é o quê? Irmão, você pensa que o diabo é o quê? A Bíblia nos diz que nossos pecados chegaram até a Cristo. Irmão amado, os nossos pecados Jesus pagou para mim e para você na cruz. Jesus pagou os nossos pecados na cruz. Pagou para quem? Para o Pai? Para quem que ele pagou? Isso. Você acha que Elohim é o mesmo que o Pai? É o mesmo? Não é questão de outra matéria. Está vendo como a teologia, deixa eu falar uma coisa para vocês, desculpa os teólogos, não devo nada para vocês. A teologia tem um problema, ela engessa o pensamento cristão. Ela não deixa a pessoa raciocinar. Se não está escrito no que é a matéria do professor, é que nem a medicina. Por isso que cada médico é diferente do outro. Se ele fica igualzinho, não precisa nem diferença. A diferença é que um pensa mais que o outro. Então eu estou tendo lógica. Não tem lógica o pai fazer uma coisa no velho, aí mandar o filho e depois mudar. Vocês entendem ou não? Muito lógico. Vamos continuar. Olha aqui, fala os filhos de Israel. Levíticos 12, 2, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão,
será imunda 7 dias. Olha só, irmãos, a mulher teve nenê, vira o quê? Imunda. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. Não está falando se ela está doente. Ela não está enferma, ela está imunda. E no dia 8º se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio, tudo bem, que essa era a circuncisão de Israel. Depois ficará ela 33 dias na purificação. Ela vai ficar imunda 33 dias. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da purificação, 40 dias. Mas se tiver uma fêmea, olha só a distinção, olha a acepção de pessoas. Mas se tiver uma mulher, uma menininha, será imunda 2 semanas, dobra tudo, como na sua separação. Depois ficará 66 dias. Então, 40 dias se for menino e 80 dias se for menina. Só que em Cristo, o que a Bíblia fala? Depois que a pessoa é batizada em Cristo, não há macho nem fêmea, não há servo nem livre, não há grego nem romano, todos vós sois um em Cristo Jesus. Cristo quebrou a lei, acabou com a separação. Velho Testamento, menstruação, imundícia. Criancinha nasceu, mulher fica imunda, criança também é imunda, até se circuncidar. Todo mundo é imundo. Só que no Novo Testamento, o que acontece? O que acontece? A mulher se salva dando à luz filhos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Outro espírito. Agora os crentes ficam loucos, porque eles adoram o Velho Testamento. E aí a gente fala que é diferente, a pessoa... Agora quem está de fora, quem está de fora, entende. Quem está dentro não entende. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. A mulher se salva, porém dando à luz filhos, permanecendo com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então no Novo Testamento, filho é o quê? Bênção. No Velho, o filho era imundo e precisava pagar com sacrifícios a purificação. O que eu estou fazendo com vocês? Metendo pau no Velho? Não. Mostrando como é grande o novo na libertação. Olha do que nós nos livramos. Olha do que nós nos livramos da lei. Nos livramos do jugo pesado. Percebeu, irmão? O indivíduo que está no Velho, ele está preso à lei, como Paulo fala. E se está preso na lei, caiu da graça. É muito sério isso. Você estava falando da imundície sobre as mulheres, sobre a menstruação, e elas que tinham que matar, né, os pombinhos. Em Hebreus 10, o pastor também já falou esses textos outras vezes sobre Deus não se agradar. Deus nunca se agradou com isso. O Pai não se agrada da morte. Jeová mandava matar os inimigos, certo? Abra lá em Mateus capítulo 5, Rodrigo, você que é batistão. Abra lá, Mateus 5. Olha só que confronto. Olha só, essa é boa. Eu quero que você me responda, quem fez teologia, me responda isso. Me respondeu isso, eu vou para casa tranquilo. Mateus 5, verso 43. Olha essa aqui, ó. Olha aqui, Fábio. Ouvistes que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde é que está isso? Levítico 19, 12, lei de Jeová. Jeová manda odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, Jesus fala, amai os vossos inimigos. O que é isso? Incoerência. Não bate. Bendizei os que vos maldizem. Orai, fazei bem os que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora, irmão, presta atenção, irmão. Depois você vai ter dúvida. Vocês que estão aí de trás, por favor. Para que sejais filhos do Pai. Irmão, olha o que está escrito aqui, ó. Para que seja filho do Pai, tem que amar o inimigo. E no Velho Testamento manda odiar o inimigo. É outra lei. Agora é a lei do amor. É a lei do amor. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é como a ti mesmo, porque se o cara é psicopata, ele não vai amar. Agora, como Jesus nos amou, eu tenho que amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa visão mudou. Então, olha aqui, ó. Amai-vos nossos inimigos,
bendizer os que vos maldizem, abençoai, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mas peraí, não é Jeová o Pai? Não é Jeová o Pai? Para ser filho do Pai não tem que cumprir a lei dele? Mas aqui fala para não cumprir a lei dele. Que incoerência, é a lógica. Mas não aprendi assim, problema de vocês, porque a gente aprendeu, eu também fui católico, adorava santo, fazer o quê? Tem gente que faz o sinal da cruz, fazer o quê? Eu vou criticar? Não. Mas precisa fazer o sinal da cruz para ir para o céu? Não. Precisa andar com a Nossa Senhora Aparecida pendurada? Não. Mas vou criticar quem crê? Não. Se vocês creem em Jeová, creiam em Jeová. Por isso que Paulo não brigava por isso. Paulo fala assim: Pedro, para com esse legalismo. Lá em Atos houve uma grande briga, não houve pouca contenda, porque Pedro queria que a turma seguisse a lei. Paulo falou que isso é louco, rapaz. Esquece a lei, é só apartai-vos da fornicação, da carne sufocada, da carne consagrada às ídolos por causa da consciência, e acabou. Acabou, o resto acabou. O resto foi para a cruz. Percebeu por quê? Porque é um novo pacto, é nova aliança. Mas e os anjos? Esqueçam, os anjos hoje têm inveja de vocês. Sabia disso? 1 Pedro, capítulo 1, abra lá. Que coisa! Tem gente pedindo para anjo da guarda guardar. Que é isso? A igreja está acima dos anjos ou não? Anjologia, a igreja está acima dos anjos ou não? Porque hoje os crentes, meu anjo da guarda, anjo vem aqui. O anjo é o quê? É um ministro, é um espírito ministrador enviado para servir a favor daqueles que andam na salvação. Hebreus 1,14. Ele é um ministro, ele é apenas um servo, ele é um mordomo. Quando um anjo veio falar com João se dobrou, João falou: não faça isso. Eu também sou teu conservo, não me faça isso, você me prejudica, porque vocês vão me julgar. A igreja vai julgar os anjos. 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 6, verso 3, aliás. E o que eu falei aqui, que eu esqueci? 1 Pedro, olha aqui, ó. Olha aqui, 1 Pedro, capítulo 1. Olha aqui, ó, verso 12. Olha aqui, ó. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Porque os anjos desejam atentar para a pregação do Evangelho? Porque quem prega o Evangelho cumpre a ordem de Cristo e vai para o céu. Quem prega o Evangelho expande o reino e vai para o céu. É cidadão dos céus quem prega o Evangelho. Os anjos não podem pregar o Evangelho. Os anjos, não é dado a eles sentar-se na mesa com o Senhor. Hebreus capítulo 2 fala claro que os anjos, não foi aos anjos que Deus destinou o mundo futuro. Olha aqui, Hebreus 2 verso 5, olha aqui, ó. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro. De que falamos? Que mundo futuro? Quando passar toda essa vida carnal, quando passar todo esse espaço material, esse tempo se acabar, essa terra acabar, vai vir um mundo futuro, das quais a igreja vai dominar com Jesus a eternidade. E os anjos vão servir a igreja, só. Mas por que isso? Porque os anjos no Velho Testamento fizeram parte do contexto da lei e prejudicaram os homens. Não foram os anjos. E 1/3 caiu com Satanás. Mas teve anjo que não caiu, mas a classe ficou comprometida. Porque os anjos veem a glória de Deus desde a sua formação. O anjo enxerga o mundo espiritual. O anjo, ele é invisível, ele olha você e olha os demônios, olha você e olha o Pai, olha tudo. Nós vivemos no mundo material, não enxergamos o mundo espiritual. Nós brigamos pela fé. Nós manuseamos o mundo espiritual pela fé. Nós oramos e cremos pela fé. Então nós cremos no mundo invisível. Eu não consigo tocar nos anjos, eu não consigo ver os demônios, mas eu pela fé creio, comando, porque eu creio, e isto para Deus tem grande mérito. Porque, olha só, eu sendo carne, nascido pecador, lavado por Jesus, me torno um instrumento de poder de Deus. Uma nova criatura que vai habitar no lugar dos anjos que caíram. E eles, em glória maiores inicialmente, perderam a bênção.
outro texto, porque um texto não faz todo o contexto. Hebreus 2:16, abra lá. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, quer dizer, Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Os que são da fé são descendentes de Abraão. É muito forte. Para os novos batizados, é como se eles estivessem no primário, tendo uma aula de ginásio para cima. É como se você estivesse no ginásio, tendo aula de faculdade. Isso aqui é para discutir no alto comando dos teólogos, mas eles fogem de mim. Eu estou esperando de Silas Malafaia para cima, eu estou esperando para conversar esse assunto há 30 anos. É soberba minha? Não, é indignação, porque eu não sou nada. Nesta igreja mesmo que eu estou, eu não sou nada. Sou vice-presidente porque eles me puseram, não me considero. Não me considero nada, eu sou o pior de todos do mundo, que nem Paulo fala, sou o pior pecador. Mas uma coisa eu quero, a verdade, porque não me converti para uma coisa comum. Aceita Jesus, tá bom, glória a Deus. Mas como que é isso? Eu vim do mundão, eu vim das trevas, eu conheci Satanás, andava armado, fui médico, tenho 4 especialidades médicas, operei grandes bandidos que morreram na minha mão. Que negócio é esse? Sou cirurgião, sou endócrino, já atendi gente que vocês nem imaginam, do alto comando da televisão. Para mim isso não é nada. O que me vale é isso aqui, ó, é Jesus. O que me importa é conhecer a verdade, é Jesus Cristo, e que vocês aprendam a verdade, porque não é possível. Há 25 anos que eu conheço esse assunto, há 25 anos que eu brigo para que vocês conheçam a verdade. Mas uma coisa eu estou feliz, a Vilma Adventista se converteu. Irmãos, o assunto é longo demais. A Rita está perguntando, o que dizer do texto que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e os livra do mal? Isso aí é Velho Testamento, Salmo 37. O anjo de Jeová acampa-se ao redor do justo. Então eu vou mostrar que Jeová fala isso. E Jeová fala também o seguinte, que na casa do ímpio, na casa do justo habita a bênção, e na casa do ímpio a maldição. É isso que Jeová fala. Só que em Provérbios, capítulo 3, olha a incoerência. Vocês tocaram no assunto, agora você segura a ducha. Eu estou preparado. Provérbios 3, abra lá. Irmão, você não quer que eu durma essa noite, irmão? Quer que eu faça serão? Vem passando. Que santidade, viu? Ó, Provérbios 3. Olha aqui. Não, Provérbios 1, verso... Jeová falando, verso 24. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Provérbios 1, 24. Antes rejeitastes todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição. Então Jeová se ri das pessoas. E zombarei vindo o vosso temor. Pega uma criancinha, seu filhinho de 3 anos, essa coisa mais linda que você está no colo. Aí ela é criança, não entende o que você fala. Aí você fala, ela não vai entender, põe ela no escuro. Eu vou zombar de você quando você ficar com medo. Dói o coração. Mas Jeová não tinha dó não. Olha aqui, ó. Verso 27. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão. Olha só, Sara, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Incoerência, porque diz que aqueles que de madrugada me buscam, me acham, mas aqui fala assim, se pisou na bola comigo, não tem mais salvação. Está escrito aqui. Você fala, não, mas é figura. Irmão, quem está lendo não entende que é figura. Quem está lendo tem que entender que isso era lei, e que no Velho Testamento não havia o amor de Cristo. O amor foi expresso em Cristo, certo? E o anjo de Jeová acampa-se do justo, mas o ímpio não. Então ela está certa. Jeová protegia os dele. Os que não eram dele, era assim. Quem não era dele, ou se não ouvisse a lei, perdia a bênção. Como nós lemos lá, vários textos. Velho Testamento havia acepção de pessoas. Velho Testamento havia acepção de pessoas, e o povo de Israel foi destruído.
Acabou, sobrou Judá, dispersos lá. E Jesus, na plenitude dos tempos, depois de 400 anos de silêncio bíblico, houve 400 anos que eles esqueceram o nome de Jeová. O tetragrama, Ypsilon Vav Rei, que é Yahvé ou Jeová, ele foi esquecido o nome. Em 1510, o Papa Leão XII, por causa das ameaças na época do Renascimento, inventou um nome para Jeová, falou Jeová, começou em 1510, até 1510 não existia. Pode estudar na literatura, na história da igreja, irmãos. Fala. Segunda Crônicas 18, você tem a coerência que ele manda o espírito de mentira. Isso. Ou então, olha essa aqui, irmão, 2 Reis, capítulo 22, abra lá. Me explica essa aqui, irmão. Se me explicar isso, eu vou embora feliz. Só que ninguém me explica nada. Só me fala, não, é figura, fica que figura. Então o dízimo também é figura. Se tudo é figura no Velho Testamento, só o dízimo que não é. Tudo é figura no Velho Testamento, menos o dízimo. Porque mexeu no bolso, não é figura. Desculpa. Me desculpa, crentes. Eu estou cansado de heresia. A heresia é a igreja contemporânea. Esses pastores que pregam de uma coisa e vivem outra. Arrancam o que o coitadinho não tem para abastecer seus jatinhos, para abastecer os seus carros, desculpe, para florir a parte física, desculpe, quanto a tantos que só querem um abraço aí fora, desculpe, chega de heresia nas igrejas, todas elas são hereges, inclusive a congregação cristã, todas, Assembleia de Deus, presbiteriana, batistas, tem heresia, onde há erro da palavra, tem heresia. Ah, mas não é bem assim. É sim. E o maior problema chama-se teologia, que engessou todo mundo. O que eu ia falar que eu esqueci? Segunda Reis, é isso aí, vamos lá. Glória a Deus, Segunda Reis. É Segunda Reis que eu ia falar ou é Primeira Reis? Hã? É Primeira Reis que eu ia falar? Espera aqui, irmãos. É Primeira Reis, desculpa. Eu não sei a Bíblia de cor, mas um dia chego lá. Um dia chego que nem o Cleus. Olha essa aqui, meu irmão querido. O irmão é amado, aquele irmão lá, é muito querido. Eu amo pessoa que está com dúvida assim. Amo. Essa noite ele vai ficar com a cabeça quente. Primeira Reis, sim, irmão. Olha aqui, ó. Irmão, olha essa aqui. Olha aqui. Presta atenção. Primeira Reis 22, verso 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Olha, viu o Senhor assentado sobre o seu trono. Então, quem que ele viu? Jeová. Vi Jeová sentado sobre o seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele. Quem são os exércitos dos céus? Os anjos. A sua mão direita e a sua mão esquerda. Então estava Jeová no trono, à direita um grupo de anjos, à esquerda outro grupo de anjos. E disse o Senhor, que é Jeová, presta atenção: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? Quer dizer que Deus queria matar Acabe, queria destruí-lo. Jeová queria destruí-lo. Aí ele falou: quem é que vai me ajudar a destruir Acabe? Olha só. Aí então saiu um espírito, dizia uma coisa e outro dizia outra. Verso 20, verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou perante Jeová e disse: eu induzirei. E Jeová lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Aí ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Gostei da tua ideia, espírito. Vai lá e mente. Vai lá e seja uma mentira e destrói este homem. Porque a minha ira se acendeu contra os reis, contra todo mundo. Verso 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Agora veja 1 João, para encerrar. Atenção, Rita e todos os que me assistem. 1 João, capítulo 1. Olha lá. Olha só. Olha que outra coisa, que coisa linda. Verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, né? E a outra coisa, Jeová fazia acepção de pessoas, Deus não. Olha aqui em 1 João capítulo 2, verso 1, olha o trato,
Olha o trato do Novo Testamento. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, que são os cristãos, mas também pelos de todo o mundo. O mundo está reconciliado com Jesus. Não é só os crentes. Hoje, até quem é do mundo, se orar, o Senhor ouve. O Senhor ouve até o mundo. Pastor, isso é heresia. Tito 2:11, abra lá. Estou acabando já, porque já foi a hora. Tem gente que já até desligou, já pôs no Netflix. Tudo bem. Glória a Deus. Nós que gostam de Bíblia estão aí, até agora. Tito 2:11, olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Salvado o quê? Da lei da condenação. Porque Ezequiel 18:4 fala o seguinte: a alma que pecar, morrerá. Só que Jesus não pecou e morreu. Provou com isso a injustiça da lei. Cancelou a lei na cruz. A lei foi para a cruz. Os anjos foram expostos. Está lá, ele triunfou sobre eles e os expôs publicamente. E trouxe a graça. Fala, irmã. Sobre esse choque cultural, tantos de nós, eu mesma, a gente foi educado assim na igreja, na tradicional. Não, a católica crê que Jeová é o Pai. Porque isso veio da católica, inclusive. Essa influência para a igreja evangélica veio da católica, por quê? Porque era oportunista dizer o seguinte: ou você dá o dízimo, a oferta, ou Jeová desce fogo do céu. Tudo bem, pastor Lenilton, o dízimo não é de Deus? É de Deus o dízimo, porque Melquisedeque já era dizimado. E ele é anterior a Abraão, ele é anterior, concordo, dízimo é de Deus, mas não invocar maldição sobre quem não dá, suspender ceia para quem não dá. Tem pobrezinho que o dízimo dele é a carne do mês, é a carne do mês. Se aquele dia ele não pôde, glória a Deus, ele vai, no outro dia ele dá o dobro. Eu sempre dei mais que o dízimo, e sempre fui abençoado, sempre dei mais que o dízimo, sempre fui abençoado, mas não ralo ninguém. Tem gente que dá sem fé, perde tudo, e fica nas trevas, e depois se decepciona com Cristo, que não tem nada a ver com isso. Fala, irmã. Para tentar resolver minha dúvida, a gente aprendeu que a gente deve fazer o melhor a todos, mas na hora que a gente é injustiçado por alguém, seja cristão ou não cristão, tudo bem, a gente acaba aprendendo, baseado no Velho Testamento, a pedir Senhor, prepara um prato para mim, uma mesa perante os meus inimigos. E hoje a gente entende que não é bom. Não, Jesus mandou amar os inimigos. Eu não entendo, veja bem, amar os inimigos. É que todo o Velho Testamento está tão enraizado, é tão enraizado, que se pensa só no velho. Não pensa amar os vossos inimigos. Pensa o seguinte, ó, Senhor, me dá na minha mão os meus inimigos. Quero que ele coma aqui, ó. Vem aqui, Jeová, desce fogo. É assim que eu vejo o pessoal orando. Desce fogo nesse vizinho. Desce fogo nesse cachorro que eu não consigo dormir com ele latindo. Desce fogo no meu patrão que ele está me oprimindo. Não pensa assim: Senhor, me usa para converter meu patrão. Senhor, eu quero abençoar os que me amaldiçoam. Quero glorificar a Jesus. Esquecer a vingança, esse espírito de vingança, que não é de Deus. Do Pai não é, é do Velho Testamento. É ira, 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 ira. Acabei de falar que é ira todo dia. Mas isso não importa. O que importa são os elementos do tabernáculo. Percebe a incoerência? Tudo que se prega de amor não vale. O que vale é um detalhe: pastor, e o fogo consumidor que diz lá em Hebreus? É Jeová, para quem não sabe. O fogo de Jeová é fogo, Jeová é Deus que habita nas trevas, mas também é fogo consumidor, se vocês querem saber. Mas Jesus não consome ninguém, porque quando se acendia a ira de Jeová, metade do arraial era destruído. O fogo consumia a turma no Velho Testamento. O fogo desceu do céu, pegou lá a turma toda. É assim. Só que Jesus não. Jesus é amor. Eles não gostam de nós. Glória a Deus, deixai-os. Senhor, eles estão pregando o teu evangelho e não andam com você. Que não é contra mim, é a meu favor. Deus abençoe. Outro espírito. O que estou pregando hoje é uma igreja que tire espírito de vingança, espírito de revanche, espírito de legalismo. Sabe, não tem jeito. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Calma,
Deus é amor. Deus é amor. Vamos rever isso e vamos quebrar as placas das igrejas que estão erradas. Todos são irmãos. Todos são de Jesus. Chega de diferença. Acabou. Mas não vou julgar. Por exemplo, minha avó era adventista. Chegava às 4 da tarde na sexta-feira, acabava a boia. Você tinha que esquentar do outro dia, porque não tinha conversa. Não tinha mais nada, porque é o sábado de Jeová, amém. E foi para o céu, porque era tão boazinha, que Deus não vai impedir. Isso que eu quero dizer, todos que defendem Jeová não vão perder o céu. Mas eu só quero poupar vocês da lei. Fala, irmã. Todos vocês. Eles ensinaram como eles souberam. Então ele fez uma pergunta que eu não tinha respondido. Pastor, será que só eu tive essa revelação? Digo, creio que o Senhor deu a revelação a outros. Mas não é por causa interesse próprio que essa igreja continua vivendo o Novo Testamento, né? Porque a pessoa, tipo assim, se é uma coisa boa para ele, olha, cuidado que Deus vai te pegar. Deus vai te castigar. Isso eu ouvia quando eu era pequeno, minha avó falava isso. Deus, você está passando por um vale, quando você olha, quando Deus dá vitória, você passa na cara do teu inimigo. Né? Quando a Bíblia diz que Deus ele cumpriu a lei, o Senhor Jesus, porque ele curou no sábado, falou que era lícito, mas ele quis matar, ele fugiu. Ele podia ter feito qualquer coisa. Sim, e Paulo fala que quem ama cumpriu a lei, Romanos 13. Também foi diferente, porque ele era tão amor. Sabe aquela mulher imunda, a mulher de fruto de sangue? Ela tocou em Jesus, ela falou, tão somente eu tocar. Ela foi curada imediatamente. Amém. Porque quando ele perguntou, ela não respondeu, ela tinha medo da multidão. Da multidão, porque iam crucificá-la, iam apedrejá-la, porque a mulher menstruada era imunda. Ela tocou, não teve medo. E Jesus falou, está curada, acabou. Percebeu? Ué, então se era uma coisa no velho e agora mudou, não pode ser o mesmo Pai. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ou só eu sou biruta? Eu quero aprender com vocês. Porque será que essas pessoas que creem em Jeová, elas aguentariam viver no tempo de Jeová? Exatamente, não, ninguém suportou. Será que essas pessoas que creem hoje Ninguém suportou. aguentariam viver aquele tempo? Não conseguiriam, não conseguiram. Elas creem porque Jesus morreu por nós. Porque morreu, acabou, isso mesmo. Vocês verem como Jesus é maravilhoso. Jesus, então não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Há um só nome. Há um só intermediário, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque aquele que morreu e ressuscitou. Morreu porque era homem. E morreu como homem e ressuscitou como Deus. Está lá em Romanos 1, verso 3 e 4. Amém, queridos? Amém. Última pergunta para encerrar. Da Rita. Jesus, como foi preso, disse para Pedro guardar a espada porque poderia orar ao Pai e ele lhe daria 12 legiões de anjos para... Não, isso ele falou para Pilatos. A Jeová também? Não, ele falou para Pilatos isso aí. Ele falou para Pilatos, não foi para Pedro. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, o sacerdote, né, o que aconteceu? Jesus falou assim, mete tua espada na bainha, Pedro, porque aquele que tomar da espada, a espada morrerá. Aquele que vive pela lei é destruído. Aquele que vive na vingança vai sofrer. Então é tal história. Por isso que eu fiz um pacto, eu andava armado quando era do mundo. Me converti, joguei todas as minhas armas na Billings, até hoje lá, se vocês quiserem ir lá, meter um submarino, tem umas 4 ou 5 revólver lá na Billings. É verdade, eu digo isso porque é verdade. E meus filhos sabem disso. Eu joguei tudo lá no meio das águas, faz 34 anos. Por quê? Porque eu andava armado e um amigo meu, que era meu companheiro de oficial do exército, levou um tiro num assalto e morreu. E Jesus, eu fui visitá-lo no velório. Jesus falou assim, aquele que tomar da espada, a espada morrerá. Eu estava aprendendo a Bíblia na época, eu falei, opa, nunca mais. Peguei tudo e joguei fora, falei, Jesus, a partir de hoje o Senhor é a minha espada, o Senhor é a minha proteção. Nunca mais. Já contei para vocês que teve assalto na minha frente, os caras não me viram. Foram várias vezes que aconteceram muitas coisas. Continuar aqui, eu passo a noite aqui. Então, a vida sobrenatural não existia no velho. Era alguns só que tinham fé. O resto era lei. Hoje não. Hoje você vive uma vida no espírito. Aquele que nasce da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Isso não se vivia no Velho Testamento. No Velho Testamento o homem era carne e só. Lá em Eclesiastes capítulo 3 fala que o homem é como um animal de 18 a 20. Assim como nasce o homem, nasce o animal, ambos vão para o mesmo fôlego. Como nasce um, nasce o outro, como morre um, morre o outro. Novo Testamento não. Novo Testamento você nasce em Cristo.
do Espírito, nasce na água e do Espírito, e você passa a ser uma nova criatura. O que é nova criatura? Tem o componente carnal, mas tem o Espírito excelente dentro de você. Esse Espírito excelente é o que vai permanecer na eternidade com Jesus. Isso no Velho Testamento não existia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Palmas para Jesus.